Ela esteve desaparecida há 21 anos. Quando finalmente eles me acharam, eu tinha somente 17 anos quando eu coloquei minha filha para a adoção. Durante toda a minha vida, ela sempre esteve no meu pensamento. Quando eu descobri que ela tinha desaparecido, eu pensei, tenho que achar a minha filha viva. Não me importo se tenho que caminhar sobre toda a terra verde de Deus para conseguir isso. Se eu puder fazer qualquer coisa por ela, eu vou fazer. Kathy tinha 16 anos quando sua filha nasceu. Ela a chamou de Alexis Miranda Badger. Mas sua situação econômica a obrigou a lhe dar um futuro melhor. Uma família a adotou e a chamou de Andrea Michelle Bowman. E um dia ninguém soube mais dela. Quando sua mãe biológica soube que não conseguiam encontrá-la, fez tudo o que pôde para achá-la. Mas o final não foi o esperado. Esta é a história de como, 45 anos depois de tê-la dado à luz, Kathy conseguiu encontrar sua filha. O abraço tão sonhado, o calor reconfortante do reencontro, foi substituído por uma sensação fria, desconcertante. Havia algo errado, algo que ela jamais poderia ter previsto. A história que Kathy conhecia estava prestes a se despedaçar, revelando segredos que o tempo tentou enterrar. Qual seria o segredo sombrio que a história de Andrea escondia? Fica até o final para descobrir revelações surpreendentes. Esta história, cheia de reviravoltas e comovente, ficou muito conhecida e até virou documentário na Netflix. Como gostei muito dessa história de vida e de luta de uma mãe, hoje quis trazer para vocês. Sem mais delongas, vamos investigar. Em 1972, aos 14 anos, Kathy Turkanian fugiu de casa. Kathy deixou a Virgínia, onde viviam, e pegou carona até Memphis, Tennessee, sem nenhum dinheiro. Lá ela conheceu Randy Badger, de 19 anos. Em dezembro de 1972, os dois viajaram para a Carolina do Sul, onde era legal que um menor se casasse com permissão dos pais. Os pais de Kathy deram a permissão de bom grado, pois não queriam mais ser responsáveis por ela. O casal ficou casado por menos de um ano quando Kathy descobriu que estava grávida. Alexis Miranda Badger nasceu em 23 de junho de 1974, em Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Era uma bebê de grandes e expressivos olhos claros, gordinha e de sorriso fácil. Sua mãe, Kathy, tinha apenas 16 anos quando ela nasceu, e sua vida virou um caos. Quando Alexis tinha 5 meses, Kathy e Randy se separaram, e ela voltou a morar com os pais na Virgínia. Kathy era muito jovem para cuidar de um bebê e não tinha o apoio familiar necessário. Foi sua mãe, a avó de Alexis, que acabou convencendo Kathy de que o melhor para aquela bebê seria encontrar uma família que lhe desse amor, um lar, segurança e educação. Custou muito para Kathy aceitar essa ideia, mas finalmente ela percebeu que a adoção era a única saída. Alexis teria paz, uma casa, valores, educação, uma boa vida. Kathy a levou para um centro de adoção e assinou os papéis. Do que aconteceu a seguir, Kathy não soube mais nada, por anos. Alexis passou por um lar temporário até que, aos 21 meses, foi adotada por um casal que não podia ter filhos, os Bowman. Brenda e Dennis Bowman estavam juntos desde o ensino médio em West Michigan. Cresceram juntos e assim continuaram. Casaram-se em 1971. Moraram primeiro em San Diego, Califórnia, antes de se mudarem para Norfolk, Virgínia, onde Dennis era reservista da Marinha Norte-Americana. Brenda tinha uma malformação chamada útero de Delfo, uma espécie de útero duplo que dificulta a concepção. Como os bebês não chegavam, decidiram adotar e, em 1975, Alexis entrou em suas vidas. Dennis e Brenda Bowman a chamaram de Andrea Michelle Bowman e, logo após a adoção, mudaram-se para Hamilton, no estado de Michigan. A primeira parte da vida de Andrea transcorreu com bastante tranquilidade, porém, ao terminar o ensino fundamental,
as coisas começaram a se complicar. Nada naquela família era o que parecia ser. A personalidade de Andrea mudou abruptamente, mas havia motivos de sobra para isso. Em 1988, Andrea tinha 14 anos. Desde os 13, ela sofria nas mãos de seu pai, diariamente das mais diversas formas. Contou a Brenda sobre tudo, até de seu medo de estar grávida. Mas ela não acreditou na sua filha. Ou não quis acreditar. Depois de conversar com vários de seus melhores amigos de aula na escola, ela foi encorajada a contar às autoridades da escola. Ela disse que não queria voltar para casa e relatou tudo o que vinha sofrendo por parte de seu pai adotivo. Diante das graves acusações, a escola agiu rapidamente. A polícia foi acionada e enviou um assistente social à casa dos Bowman. O clima era tenso. Andrea, cercada por seus pais, não conseguiu sustentar as denúncias. Intimidada, acuada pelos olhares severos de Dennis e Brenda, ela recuou. Acabou dizendo que havia mentido. Era uma confissão forçada, mas ninguém além dela parecia perceber. Brenda, grávida pela primeira vez, não hesitou em rotulá-la como uma adolescente rebelde. E os Bowman alegaram que a rebeldia de Andrea tinha começado após a revelação de que ela era adotada. No final de 1988 nasceu Vanessa, a filha biológica dos Bowman, e por um breve instante algo mudou no coração de Andrea. A nova irmã trouxe uma pequena chama de felicidade. Ela se agarrava a isso. Mas logo a sombra pairou novamente. A família mudou-se para uma área rural em Allegan, Michigan, e algo sinistro parecia acompanhar aquela mudança. Para a maioria dos moradores de Holland, Michigan, não havia nada de notável no dia 11 de março de 1989, um sábado. A geada nas escadas das torres de água da cidade derretia ao sol. Faltava pouco mais de uma semana para a chegada da primavera. Mas nem tudo estava bem na casa da esquina da Lincoln Road com a 52. Ela pertencia a Dennis e Brenda Bowman, um casal com 2 filhos. Para os Bowmans, 11 de março marcou a data de desaparecimento de sua filha de 14 anos. Dennis foi quem contatou a polícia. Ele disse que chegou em casa de seu trabalho como operador de máquinas de madeira e encontrou sua filha desaparecida, junto com alguns de seus pertences, e $100 que estavam em sua cômoda. Dennis descreveu a Andrea como uma adolescente problemática, que frequentemente brigava com a mãe e já havia fugido para a casa de uma amiga uma vez. Mais tarde afirmou que a garota estava envolvida com substâncias ilícitas, que mentia, que roubava, porém a menina não era autorizada a sair de casa. Passava o dia cuidando de sua irmã menor, cozinhando e limpando. Dennis concordou em ligar para a casa dos amigos da menina, para saber se alguém a tinha visto. Mas logo sua esposa assumiu como o ponto de contato da família. Foi Brenda quem ligou para a polícia regularmente e quem corrigiu o valor do dinheiro que faltava na cômoda de seu marido para $150. Isso foi o suficiente para que a polícia emitisse um mandado de prisão contra a Andrea por furto. O mandado listava Dennis como a vítima do suposto furto de sua filha. A polícia não questionou a versão de Dennis. Era uma história que encaixava. Adolescentes rebeldes, fugas, brigas com os pais, um enredo muito comum. Brenda, por sua vez, começou a ligar constantemente para os investigadores, fornecendo novas pistas. Afirmava ter visto a menina vagando pelas redondezas da casa. Com essa informação, sua mãe adotiva estava afirmando que a garota estava bem e estava viva. Seria isto verdade? Ou seria apenas um encobrimento de fatos mais graves? Pessoas também relataram ter visto a garota em uma quitanda local, ou pedindo carona em um caminhão. Mas nada, absolutamente nada, foi confirmado. A Andrea realmente fugiu? O que mais os Bowman estavam escondendo? Anos passaram. Os colegas de classe de Andrea foram ao baile de formatura e se graduaram. Depois arranjaram empregos ou foram para a faculdade. Eventualmente casaram-se e tiveram filhos.
Mas a Andrea permaneceu para sempre com 14 anos. Uma única fotografia formava a memória que a maioria das pessoas tinha dela. Ela foi entregue à polícia quando a menina desapareceu. Nela, a Andrea está sentada contra um fundo azul de estúdio, olhando levemente para fora da câmera, com seus olhos verdes lançados esperançosamente para cima e mechas de seu cabelo escuro e desgrenhado caindo sobre sua testa. Seu sorriso é encantadoramente assimétrico. Ela parece suspensa entre a adolescência e a vida adulta. Fotos de crianças desaparecidas eram frequentemente impressas nas laterais das caixas de leite ou em panfletos colados nas tampas das caixas de pizza. A foto de Andrea acabou em outro lugar. Em 1993, a banda Soul Asylum estreou um videoclipe para sua música Runaway Train, apresentando as imagens e nomes de crianças desaparecidas em toda a América. O vídeo foi um grande sucesso, com várias versões exibidas na MTV e na VH1. Na versão que foi ao ar em Michigan, a foto de Andrea aparece logo após a marca de 2 minutos. Refletindo sobre o vídeo 20 anos após seu lançamento, o diretor Tony Kaye afirmou que mais de 2 dúzias de crianças desaparecidas foram encontradas por causa do vídeo. A Andrea Bowman não foi uma delas. O tempo passou. Dias se transformaram em meses, meses em anos, e os anos em décadas. Nenhuma notícia de Andrea. A vida de Cat seguiu em frente, marcada por episódios frequentes de depressão, desde o momento em que entregou sua filha para a adoção. O arrependimento pesava, mas ela se consolava com a ideia de que sua filha estava crescendo feliz em algum lugar. Cat trabalhou como enfermeira, agora aposentada, e casou-se com Edward Terkanian. No fundo do coração, alimentava um sonho. O dia em que sua filha a procuraria, quando se encontrariam, olhariam nos olhos uma da outra e contariam as histórias de suas vidas. Esse pensamento a sustentava. Por isso, quando uma carta da agência de adoção chegou em abril de 2010, Cat encheu-se de esperança. Sua filha já teria 36 anos. Pensei que finalmente iria encontrá-la, relembra Cat, emocionada. Mas não era o reencontro que esperava. As notícias não eram boas. A carta não trazia uma visita, nem a tão aguardada reunião de mãe e filha. O que veio foi um golpe. Informaram a Kathy que sua filha havia desaparecido em 1989, 21 anos antes, e o que eles precisavam era de uma amostra de seu DNA. Queriam comparar seu material genético com o de um corpo não identificado encontrado em Wisconsin. A possibilidade de que aqueles restos fossem de sua filha biológica a mergulhou em um estado de choque profundo. Kathy concordou em fornecer a amostra, mas sua vida nunca mais foi a mesma. A espera pelos resultados parecia interminável, e ela não podia simplesmente cruzar os braços. Não. Ela precisava de respostas. Como poderia encontrar Alexis? Os serviços sociais não podiam revelar o nome dos pais adotivos. Apenas informaram que, no momento do desaparecimento, sua filha vivia em Michigan. Era tudo o que Kathy tinha. Um estado e a data de nascimento. Mas para ela, isso era o suficiente. Com o apoio incondicional de seu marido, Edward, Kathy decidiu investigar por conta própria. Começaram a mergulhar em arquivos de crianças desaparecidas em Michigan, no ano de 1989. Fotografia após fotografia, algo chamou sua atenção. Olhos claros, penetrantes e um rosto assustadoramente familiar. Parecia o reflexo dela mesma. A menina se chamava Andrea Michelle Bowman e havia desaparecido aos 14 anos. Kathy não tinha dúvidas. Aquela era sua filha. Os pais adotivos se chamavam Dennis e Brenda Bowman. Kathy sabia, melhor do que ninguém, que adolescentes que fogem de casa raramente são procurados com a devida seriedade. Mas ela estava determinada. Se ninguém a procurava, Kathy o faria.
O próximo passo foi criar uma página do Facebook, chamada Find Andrea Bowman. Foi então que os primeiros sinais de esperança surgiram. Mensagens começaram a aparecer, uma atrás da outra. Mas o que aquelas mensagens trariam? Seriam pistas para finalmente desvendar o mistério do desaparecimento da sua filha? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Entre essas mensagens, muitas eram de colegas de escola, que contavam coisas inquietantes que aconteceram antes da suposta fuga de casa. Algumas disseram ter presenciado Dennis batendo nela. Uma vez, ele a derrubou de uma cadeira com um tapa. A própria Andrea também havia contado a elas sobre todas as coisas que o seu pai a obrigava a fazer contra a sua vontade. Kim Payne, uma amiga de Andrea, revelou que uma noite, quando estava na casa dos Bowmans para jantar, todos estavam comendo hambúrgueres. Porém, a Andrea só tinha permissão para comer um sanduíche de sobras, feito de pão e condimentos. Disse Kim que logo após, a Andrea fez um comentário de que era só isso que ela podia comer. Então, Dennis atravessou a mesa bem na minha frente e a acertou com tanta força que quase a derrubou da cadeira. Ela começou a chorar compulsivamente. E Brenda ficou sentada e não fez nada a respeito. Jennifer Jones revelou que a Andrea dizia que um dia fugiria para encontrar sua verdadeira mãe, mas que precisava esperar até que Vanessa fosse mais velha, pois não queria abandonar sua pequena irmã, e sobretudo não queria que sua irmãzinha passasse por tudo o que ela passou. Cat mal conseguia acompanhar as novidades que chegavam, e então recrutou o detetive Carl Koppelman, que procurava pessoas desaparecidas em seu tempo livre. Ele se comprometeu a ajudar. Em 2013, chegou o resultado do DNA do corpo encontrado em Wisconsin. Porém, o resultado foi que não era Alexis. Não era sua filha. Nessa altura, Cat já sabia muito sobre Dennis Bowman. Ele era um homem perverso. Em 1981, ele foi preso por 5 anos pela denúncia de uma menina. Com essa informação, ela descobriu que sua filha tinha caído em mãos erradas. Logo depois, uma pessoa-chave entrou em contato com Cat nas mídias sociais, Meta McLeod. A jovem disse-lhe que, em 1989, quando tinha 6 anos, tinha sido capturada em uma estação de serviço em Windmill. Cat ficou impressionada com o acontecimento que havia ocorrido no mesmo ano do desaparecimento de sua filha. O desconhecido prometeu mostrar-lhe alguns filhotes e colocou-a em seu caminhão para levá-la a um lugar na floresta. Chegando lá, ele a obrigou a satisfazer os seus desejos. Então, ouvindo pessoas e cães se aproximando, ele fugiu, deixando-a deitada. Meta tinha uma revelação surpreendente para dizer a Cat. Quando ela leu sobre o caso Andrea e viu a foto do pai adotivo nas redes, ela imediatamente percebeu que era o mesmo homem. Cat acreditou. Elas se encontraram e foram juntas com Koppelman ao local onde tudo aconteceu em Windmill. Verificaram que a rota onde Meta estava era o mesmo caminho que Dennis Bowman precisava tomar para ir de casa ao trabalho. A caminhonete que Bowman possuía naquela época era vermelha, igual a que a menina foi levada até a floresta. As peças do quebra-cabeça se encaixavam com precisão demais. Meta e Cat uniram forças e se tornaram inseparáveis na batalha para capturar Bowman. Cat recorreu a uma ferramenta chamada Google Earth e conseguiu um drone para espionar as diferentes propriedades que os Bowman haviam tido. Havia uma área naquele vasto terreno onde viviam que chamava particularmente sua atenção. Era como um óvalo de terra removida, diferente. Se a Andrea tivesse fugido, onde estaria depois de tanto tempo? Kathy estava convencida que sua filha não estava mais viva e que seu perpetrador era aquele homem que a adotara e que a tinha enterrada em seu quintal. Foi o detetive Joe Smith, de uma equipe de casos estagnados, que acabou associando um caso que ocorreu em 1980 em uma área próxima ao personagem Dennis Bowman. Kathleen Doyle, uma garota de 25 anos, casada com um piloto da Marinha dos Estados Unidos. Uma noite, na ausência de seu marido, um homem entrou na casa pela janela e, estando ali, abusou e tirou sua vida.
embora tivessem fluidos masculinos e vestígios encontrados no corpo de Kathleen, a polícia científica não tinha ninguém com quem compará-los. Assim foi passando o tempo, até que, em uma reunião de detetives em 2019, 2 deles descobriram por mero acaso que tinham um suspeito, com várias denúncias similares, na mesma área: Dennis Bowman. Coincidentemente, esse homem havia sido designado brevemente à Marinha de Norfolk, nas mesmas semanas do caso Kathleen Doyle. Decidiram comparar seu DNA com o coletado da cena na casa dela, que estava guardado há anos. Para isso, um agente foi entrevistar Bowman e, sem sua permissão, ficou com a xícara onde ele havia bebido café. Pronto. O DNA coincidiu 100%. Dennis Bowman foi preso em novembro de 2019 pelo caso Kathleen Doyle, ocorrido na Virgínia em 11 de setembro de 1980. Havia se passado 39 anos. O detido confessou. Claro, manipulou sua esposa Brenda, a quem disse que naquela noite estava muito bêbado, que não se lembrava de ter feito nada, que havia entrado apenas para roubar. Pediu desculpas e Brenda não só o perdoou, mas também jurou que, apesar de tudo, ainda o amava. Quando essas denúncias foram divulgadas, mais casos vieram à luz e ele reconheceu todos os fatos. Em 1980, ele havia sido preso sob a acusação de uma jovem que o acusou de sequestrá-la e levá-la para uma área florestal em Michigan. E ela foi salva de um dano maior porque um carro passou e ela fugiu, entrou no carro e conseguiu escapar. Ele, manipulador como sempre, chegou a um acordo com os promotores e se declarou culpado. Em outra denúncia, enquanto estava matriculado nas Forças Armadas em San Diego, ele também atacou uma mulher em um acampamento. Depois de tirar a vida de sua filha, ele também não parou. Em 1998, ele foi preso por entrar à força na casa de uma colega de trabalho. Quando invadiram a casa de Bowman, acharam um saco de roupas de sua colega de trabalho e uma máscara. E Brenda, sua esposa, bem obrigado. Ela disse que não viu nada e, mais que tudo, não queria saber o que ele tinha escondido sob seu próprio teto. Em 9 de fevereiro de 2020, Bowman foi extraditado para o estado da Virgínia para enfrentar suas acusações pelo caso Kathleen Doyle. Recebeu 2 penas perpétuas. A prisão e as pressões policiais exercidas por meio de sua esposa Brenda conseguiram que ele reconhecesse, ainda em 2020, que sua filha não estava viva. Afirmou que havia sido um acidente durante uma discussão. Ela tentou fugir e o ameaçou com a possibilidade de contar à polícia sobre os abusos. Ele respondeu: "Não, você não vai fazer isso." E a golpeou. A Undria caiu para trás pela escada e quebrou o pescoço. Dennis Bowman contou que percebeu que estava sem vida porque olhou em seus olhos azuis, e eles encaravam o vazio como os olhos de vidro das bonecas. Uma imagem aterrorizante para descrever a perda de uma filha. Depois, prosseguiu. Levou o corpo até o celeiro, queimou suas roupas e sua mochila. Alguns dias depois, tentou colocá-la dentro de um barril. Como não cabia, cortou suas pernas com um machado. Fez rolar o barril até deixá-lo ao lado das lixeiras dos vizinhos para que o levassem. Essa foi uma de suas muitas versões, não a única. Em outra mais amável, disse que a havia envolvido em um lençol branco e jogado flores antes de enterrá-la em um cemitério local. Mais tarde, confessou que, na verdade, havia mudado de ideia e enterrado o corpo no quintal de sua própria casa, tendo movido o barril quando se mudaram. A tudo isso, onde estava Brenda? Enquanto o pai fazia todas essas coisas aterradoras na própria casa. Queimar seus restos, enterrá-la, desenterrá-la e enterrá-la novamente? Ela vivia sob o mesmo teto, mas parecia não perceber nada. Por outro lado, Cat estava cada vez mais convencida de que Bowman a havia enterrado no jardim onde moravam. A polícia não acreditava que isso fosse possível porque
Os Bowmans haviam se mudado após o desaparecimento. Depois de muito tempo, em 2022, Dennis Bowman finalmente revelou onde estava o corpo de sua filha. Ele procurava, com essa revelação, obter um acordo para ficar perto de sua esposa. E sua esposa o pressionou para que fizesse essa confissão, porque queria ficar perto dele. Admitiu que estava no jardim de sua última casa em Allegan, debaixo de uma camada de cimento. No mesmo lugar que Cat vinha apontando obsessivamente a partir das imagens do Google Earth, e que a polícia duvidava que fosse possível. Uma escavadeira começou a tarefa onde se via um círculo de terra. Não demoraram a encontrar o barril com os restos, junto com dezenas de fraldas de Vanessa que Bowman havia colocado para disfarçar os maus odores que o local exalava, e um envoltório de balas de menta onde se podia ler o ano, 1989. O DNA certificou que era tudo o que restava de Andrea. Já não havia mais dúvidas. Ela havia sido vítima de Dennis Bowman no mesmo dia em que desapareceu. E ele havia mudado seus restos, supostamente sem o conhecimento de Brenda, para onde iriam viver. Cat sempre teve razão. Seu instinto foi certeiro. É como se ela tivesse gritado para mim daquele quintal durante anos, disse. Cat chegou a confrontar Brenda. Mas ela respondeu: não esqueço o que ele fez, mas o perdoei. Levo meus votos matrimoniais muito a sério. A maldade é claramente contagiosa. No documentário da Netflix, Entre as Chamas, A Filha Perdida, Cat Terkanian conta sua jornada para resolver o caso de Alexis e conseguir justiça. Por decisão própria e sem medos, tornou-se a incansável perseguidora de quem fez todo esse mal à sua filha. Acorralou sem trégua aquele pai que havia adotado sua filha e que acabou fazendo da vida de sua filha um suplício até seus últimos dias e por em cima com a cumplicidade da mãe, Brenda. Antes de todas as descobertas macabras, no começo de sua investigação, Cat disse: a cada momento penso nela, estou no ponto em que tenho que encontrá-la viva. Não me importa se tenho que percorrer todo o planeta para conseguir isso, eu mesma vou encontrá-la. E ela o fez, mas infelizmente já sem vida. Cat impulsionou a investigação convencida de que aquele sujeito tinha enterrado sua filha em seu jardim. Ela os perseguiu incansavelmente, procurando a verdade e a justiça. Passava pela porta de sua casa, deixava mensagens telefônicas, rondava a área, enviava cartas e denunciava tudo o que ela descobria que ele fez de errado na vida. Os Bowman reclamavam dela com frequência para a polícia. Cat ia até o limite, mas nada a detinha. Ela não iria deixá-lo escapar sob nenhuma circunstância. Quando, em novembro de 2019, Bowman foi preso pelo caso Kathleen Doyle, Kathy soube imediatamente. Seu instinto não a enganava. Ele era o culpado pelo desaparecimento de sua filha. Brenda Bowman teve que testemunhar no julgamento pelo caso Kathleen Doyle, no dia 22 de fevereiro de 2021. Em seu depoimento, reconheceu que sua filha já tinha lhe alertado sobre tudo o que o seu pai fazia com ela. Brenda relatou: ela me disse uma manhã que Dennis a forçava a fazer de tudo e que ela acreditava poder estar grávida. E eu respondi: isso tudo é mentira e você sabe que está mentindo. Quem não quer ver, não vê. A cegueira por escolha deveria te tornar cúmplice. Dennis Bowman, nessa época, com 75 anos, deveria cumprir 2 penas de prisão perpétua mais 20 anos adicionais por ter tirado a vida de Kathleen Doyle. Quando, em 7 de fevereiro de 2022, a juíza Margaret Zurich Baker o condenou a mais 35 a 50 anos de prisão pelo caso de sua filha adotiva, disse: não é seguro que o Sr. Bowman esteja em nossa comunidade. Seus numerosos ataques, seu comportamento neste caso e outras condenações indicam que ele é um homem seriamente perigoso que causou danos a muitas comunidades e famílias. É impossível articular as palavras para descrever o que ele fez. Apenas lê-las já é repugnante. Após a condenação,
a promotora do condado de Allegan ordenou que Bauman retornasse à Virgínia para cumprir suas penas. Isso contrariou a vontade do condenado, que queria ficar em Michigan, para poder assim ficar perto de sua companheira de toda a vida, Brenda. A justiça decidiu não se deixar manipular por ele e o enviou para o Centro Correcional de River North. Cat diz com nostalgia que nunca pôde ouvir a voz de sua filha, mas afirma que continuará lutando por ela. Mora em Massachusetts com seu marido e agora pretende conseguir a anulação da adoção para devolver o nome original, Alexis Badger. Quero que o nome desse monstro saia da certidão de nascimento da minha filha, afirma. Ela também exige a custódia total de seus restos. Essa é sua nova batalha, desde que Brenda tomou a decisão de incinerar os restos de sua filha adotiva, encontrados em seu próprio jardim, e lhe ofereceu metade das cinzas. Como o silêncio e cumplicidade de Brenda afetaram não apenas Andrea, mas também toda a investigação? Quais são os sinais de alerta que familiares e amigos devem estar atentos quando suspeitam de abusos? E como pode agir de forma eficaz e sem causar mais danos à vítima? Deixe-nos saber seus pensamentos e opiniões. Muito obrigado por nos acompanhar. Fique seguro e até a próxima investigação.